Olá, tudo bem? Esse aqui é o vídeo de leituras de janeiro. Esse é um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir no YouTube, no BookTube, né? Todas as pessoas que fazem essa reflexão sobre como foi o mês, sobre as leituras que finalizaram. Eu acho muito legal acompanhar as leituras. Já tem anos que eu faço acompanhamento das minhas leituras mensal pelo meu caderninho, pelo Scooby. E eu gosto bastante disso. E nesse janeiro eu tinha uma proposta para mim mesma. Na verdade, desde dezembro. Algumas pessoas que acompanham no Instagram viram que na época eu comentei que eu tinha lido muito pouco em outubro, novembro e dezembro. Foram meses que eu fui progressivamente, por conta das questões da vida, abandonando a leitura na minha vida, assim, como uma parte central da minha vida. E é interessante que, assim, quando ocorrem esses movimentos, às vezes é difícil a gente retomar, né? E uma coisa que eu aprendi sobre mim mesma nos últimos anos é a importância de ler com as pessoas. Eu sou professora, muitos de vocês já sabem disso, né? Então, é claro que as aulas, a pesquisa, o ler com meus alunos, em princípio, já é uma atividade que faz parte da minha vida. Mas ler literatura com outras pessoas, ter grupos de leitura, participar de leituras coletivas, é realmente uma coisa assim que mudou minha vida. E por isso foi tão importante esse mês também, porque finalmente eu criei essa minha comunidade literária com vocês, com todas as pessoas que queiram ler com a gente, uma comunidade aberta, e isso é muito importante para mim. Então, retomar, né, em janeiro as leituras fez parte de um movimento que eu fui refletindo desde o final de dezembro, justamente de como eu queria passar o meu ano de 2023 com a literatura de novo sendo o centro da minha vida. E também podendo dar esse passo, né, de ter uma comunidade literária, que era um sonho já muito antigo meu. Então é isso, gente, eu vou falar das leituras, foi um mês de muitas leituras, para o que eu vinha lendo foi muito bom. Foi um mês também de algumas leituras coletivas muito lindas, de abrir, né, a primeira leitura coletiva da comunidade literária 100 anos, então isso foi muito bom. Nesse vídeo eu vou mostrar as leituras finalizadas, tá? Que é como eu gosto de fazer. Então essas são as leituras que eu finalizei em janeiro. São 5 livros que eu vou falar aqui. Mas além destes livros, eu li, que terminei na verdade ontem, o primeiro livro que tá aqui nessa coletânea, que é o Pássaros na Boca, que é o primeiro livro da nossa comunidade literária. E eu li também quase metade de República dos Sonhos, esta lindeza aqui, que eu estou lendo também num clube de leitura, o Clube Leia Latinos, da Jéssica. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser participar, um clube muito legal também, só de literatura latino-americana. Bom, então começando, eu vou fazer um balanço geral inicialmente. Eu gostei bastante das escolhas que eu fiz. Eu só li escritoras, só mulheres, que é algo que também é uma das minhas metas esse ano, né? Ler muito mais mulheres. Eu li 3 escritoras também que foram completamente novas para mim, 2 delas latino-americanas, que eu já queria ler há algum tempo. Então, assim, foi um mês realmente muito bom. O primeiro que eu terminei foi Mary Barton, já tem um vídeo aqui no canal, então não vou falar sobre ele, vou deixar o link do vídeo que tem aqui no canal. Foi uma leitura muito boa, foi muito prazeroso ter um encontro com as meninas que toparam ler comigo, porque tem isso, quando você tá lendo com outras pessoas, primeiro que você se motiva mais, segundo que no debate o livro sempre cresce muito mais, você falar sobre o que você está lendo também aumenta a sua relação com o livro, com as reflexões que o livro te traz, enfim, eu adoro e foi bom demais. Já falei que assim a maior virtude desse livro para mim é ser um romance industrial muito bem escrito, muito bem feito, com muitas características literárias de desenvolvimento de personagem, de temas, de estrutura narrativa e muito ágil. Então, se você tá com um pouquinho de dificuldade de ler, uma coisa que eu recomendo é você pegar um livro que tem um ritmo bom de leitura. Eu normalmente faço isso com romance policial. Eu adoro romance policial. Mas assim, um calhamaço vitoriano também é outro tipo de leitura que pra mim funciona muito para retomar ritmo de leitura, porque eu gosto bastante. E não só os vitorianos, por exemplo, Jane Austen, enfim, tem vários livros, assim, o próprio Dickens pra mim é um autor que eu começo a ler e começa essa coisa de virar página, né? Então, fica aqui a minha dica, se você está com uma ressaca literária, ou se você está com dificuldade de retomar o hábito de leitura, pegue um desses livros,
ou de um autor que você já gosta, nesse caso aqui eu já conhecia a Elizabeth Gaskell, ou de um tipo de literatura que você gosta, enfim, que seja desse ritmo mais acelerado, porque isso vai te ajudar a retomar o ritmo de leitura. Pela ordem, o segundo que eu terminei foi o que eu comecei também no início do mês de janeiro, O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Esse é meu segundo livro da Maria Valéria Rezende. Eu gosto de começar o ano com escritoras que eu gosto, que eu já tenho uma relação emocional. Eu tinha lido em 2020, se eu não me engano, Maria Valéria Rezende com a Lua Lima Verde, minha querida, do Fórum Entre Pontos e Vírgulas, que era um grupo literário que a gente tinha, que a gente reativou na pandemia. E, gente, eu amei Vasto Mundo. Vasto Mundo é muito incrível. Eu amo esse tipo de livro, que na verdade é um livro sobre um povoado, né? Uma cidade, um conjunto ali de pessoas e as suas questões, né? Muito latino-americano na sua essência, esse tipo de escrita. Mas a Maria Valéria Rezende me surpreendeu muito também nesse aqui. Bom, O Voo da Guará Vermelha é um livro que a Maria Valéria Rezende escreveu e publicou em 2005. É difícil de encontrar, não sei se agora já tem uma nova edição, mas eu tive dificuldade. Ele me foi muito recomendado por várias pessoas que eu sigo do Instagram. Eu tô lembrando aqui do Tony, do Literatone. Ele foi um dos primeiros que me recomendou bastante quando eu li Vasto Mundo. E foi por isso que eu comprei, e aí eu peguei agora para ler no início de janeiro. O Voo da Guará Vermelha é uma história sobre dois personagens que estão já na terceira idade, praticamente, que viveram uma vida muito dura e que se encontram em um momento em que eles têm questões e um pouco de um contexto de muita desesperança. E esse encontro deles dois provoca bastantes coisas. O Rosálio, que é pedreiro, que está trabalhando, que sempre, né, trabalhou, viajou muito por várias cidades. Ele está trabalhando numa cidade, ele conhece a Irene. A Irene é prostituta, ela está doente, não vou contar aqui nada muito sobre ela, porque é legal a gente descobrindo. E ela tem, enfim, uma dor muito grande, porque ela não conseguiu criar seu filho. E é isso, ela é muito solitária, tá num momento muito sofrido da vida. E esse encontro com o Rosálio abre uma esperança na vida de Irene. E o Rosálio também, por sua vez, ele também está num momento muito cansado de uma busca incessante que ele vem fazendo durante toda a sua vida, que é a busca pela escrita, pela possibilidade de ser alfabetizado e de poder ler, de poder viver de uma maneira mais especial do que ele já vive, vocês vão ver isso, as histórias. Ele aprendeu, quando pequeno, a contar histórias por várias pessoas que o influenciaram na vida, mas principalmente um homem que ele conheceu muito pequeno, ele é órfão. Isso também é uma parte que eu não vou contar muito para vocês descobrirem, porque é muito lindo. E, enfim, esse homem ele vai entregar para o Rosálio um livro, na verdade 2 livros, Dom Quixote e As Mil e Uma Noites. E o Rosálio, por ter uma vida muito sofrida, muito dura, vai estar sempre procurando trabalho, enfim, sofrendo várias violências ao longo, né, dessa busca. Ele vai sempre carregar esses livros, mas nunca vai conseguir realizar o sonho de aprender a ler e escrever, para começar ele mesmo a ler essas histórias. Então é um encontro muito bonito, porque a Irene, ele conhece a Irene e a Irene começa a ensiná-lo a ler e escrever. Gente, é um livro sobre o poder das histórias. É um livro sobre essa busca de sentido através da narrativa. É um livro que tem um personagem que é o Rosálio, que é um contador de histórias, assim, incrível. Então é um livro também sobre o poder da história oral. É uma beleza, como só Maria Valéria Rezende sabe fazer, aliás, tá? Porque é uma escrita poética também muito bela. Eu sempre vejo a Maria Valéria Rezende com uma profundidade muito grande nas reflexões que ela lança nesses livros. Esse livro é um livro muito sobre realmente o poder das histórias, da narrativa, da literatura, permitirem um reencontro conosco mesmos, com o nosso passado, com a nossa história, com a nossa identidade narrativa. Porque o que a gente vai vendo aqui é justamente como as histórias do outro nos fazem reencontrar com a nossa própria humanidade. É um livro que eu recomendo demais. Não vai ter vídeo nesse momento para ele agora aqui no canal, mas eu pretendo reler Vasto Mundo e também ler outros para poder fazer um vídeo só para Maria Valéria Rezende, porque ela é uma escritora que eu amo.
Bom, depois pela ordem, eu terminei de ler Irene Solá, Canto Eu e a Montanha Dança. Esse livro eu li para o Leia Mulheres, foi o último Leia Mulheres que eu participei aqui no Rio, né, como mediadora. Claro que vou continuar indo, mas enfim. Esse livro me surpreendeu muito. Bom, a Irene Solá é uma escritora catalã, escreveu esse livro com 23 anos. A leitura desse livro para mim foi realmente muito sensorial e profunda. Eu fiquei muito tocada. Chorei, tenho que confessar, gente, chorei no momento, assim, quase final, não foi o final. É um livro belíssimo. É um livro que é um experimento, é um livro uma estrutura híbrida, uma forma de narrativa completamente diferente do que a gente está acostumado. Adota, né, um ponto de vista de que o narrador, né, aquele que fala ou aquele que conta a sua história, não é só o ser humano, mas são todos os seres, toda a natureza. Então já por aí já provoca um estranhamento, que é ótimo quando a gente está lendo um livro, porque é aquele estranhamento que toca profundamente na gente, né, em questões assim essenciais. Pensar, né, na dignidade do humano, mas também na dignidade da natureza e nessa relação, e faz pensar muito nessa relação, né, de cuidado, de amor, permeada pela violência, não só entre os mesmos seres, como entre nós e a natureza, né? Então, é um livro muito interessante. Para mim, foi um livro realmente que ele tem esse experimentalismo, esta estrutura de narrar me seduziu completamente. Ele vai chegar ao final, ele é um livro que ele cresce muito na leitura. Se vocês tiverem dificuldade no início, insistam, porque ele é um livro que quando você chega do meio para o final, assim, e vai, vamos dizer assim, fechando, né, estas relações que ela está propondo. Eu nem diria fechando, porque na verdade não é um livro fechado, né? É um livro muito assim, aberto até. Mas é um livro que demanda esse esforço de você continuar lendo para você ter esse impacto do tema e das questões que ela está trazendo aqui. Preciso dizer, é claro, que tem um conjunto central aqui de personagens. É um povoado, né, na montanha, nessas montanhas dos Pirineus ali. E nesse povoado ela vai se centrar numa família, um conjunto de famílias, umas 2 ou 3 famílias. E a gente vai acompanhando esses personagens, essa terra, essa montanha, durante aí pelo menos uns 100 anos. Mas, enfim, de uma maneira, gente, como é que se diz? O tempo aqui é experimentado de uma maneira diferente, não sei nem explicar. Bom, eu não vou falar muito sobre esse livro. Eu li esse livro muito rápido para o Leia Mulheres, foram 2 dias. Eu pretendo relê-lo para poder até, enfim, para mim mesma, né, dar um sentido mais forte. Mas assim, é um livro de uma beleza ímpar. Para mim é um livro que fala muito sobre a violência que impera nessas relações humanas, mas também a beleza. E nessas relações também não humanas, vamos dizer assim, né? Na forma como a gente se relaciona com a natureza, com o mundo, com essa perenidade do mundo a despeito de nós mesmos. Mas ao mesmo tempo ele dá uma voz também às singularidades, principalmente aos encontros possíveis entre o homem e o animal, entre um homem e uma mulher, entre uma mãe e um filho. É de uma beleza muito grande, tá? Recomendo demais. Tem uma coisa também muito interessante, né, nesse livro aqui, que justamente porque ele borra essas relações temporais e de divisão também entre os seres, né, como ele tem uma compreensão muito mais holística, também há uma questão sobre a escrita. Ela está tentando, né? Ela está trazendo aí uma proposta nova de escrita quando ela tem aí um outro sujeito como personagem, né? E aqui os sujeitos são diversos, inclusive a montanha. Então, eu gostei demais desse experimentalismo dela, gostei demais também, assim, da mensagem profunda que tem aqui. O título, por exemplo, fala bastante sobre isso, né? Essa ideia de canto, né? Da literatura como canto também. Então, muito belo mesmo, recomendo muito. Bom, pela ordem, depois eu terminei Hot Sul, que eu também comecei mais ou menos lá pro dia 5, 6 de janeiro.
da Laura Restrepo, uma autora que eu queria conhecer há muito tempo. Eu tenho aqui em casa, ó, Delírio, dessa coleção da Folha, já há um tempo. Tem também um outro livro dela, Heróis Demais, mas eu ouvi falar desse livro aqui no início de janeiro. Ele é um livro difícil de achar. Não, minto, foi em dezembro. Esse livro aqui, da Laura Restrepo, é um livro que ela publicou em 2012. A Laura Restrepo é professora universitária em Cornell, é jornalista, escreve no El País e é também escritora, é colombiana. E ela faz nesse livro aqui um livro um pouco diferente dos outros que ela tem, que são livros que se passam na Colômbia. O espaço narrativo aqui muda. Essa aqui é um livro sobre, principalmente, né, sobre uma mulher colombiana que vai para os Estados Unidos. Então, só por isso já me interessei bastante. Eu fui procurar, comprei num sebo. Esse livro não é um livro muito fácil de achar. Mas, enfim, gostei demais. Tenho algumas críticas, que eu acho que é bom, né? Mas assim, porque é um livro que ele é muito bom, mas ele, no final, vamos dizer assim, nas 150 páginas finais, pra mim tem algumas questõezinhas que eu vou falar num vídeo especial para esse livro, porque esse livro aqui merece. É um tour de force, gente, que ela faz nesse livro, uma grande pesquisa, principalmente sobre as prisões nos Estados Unidos, sobre as condições dos migrantes nos Estados Unidos, enfim, que envolve também religião, religiosidade. É um livro muito, muito bom, de verdade. Eu gostei bastante de ter lido esse livro em janeiro. Eu fiz um esforço, assim, também para anotar muita coisa, porque ela é uma pessoa muito erudita, a Laura Restrepo. Ela traz aqui uma série de discussões contemporâneas de filósofos. Ela faz uma textualidade com cinema, com outras obras literárias. Então eu gostei muito de ter conhecido a Laura Restrepo a partir desse livro. Foi um livro que demandou aí um esforço maior, porque, né, 500 e poucas páginas, mas foi uma leitura muito, muito boa. Esse livro tem uma estrutura também híbrida, fragmentada, com uma série de tipos de textos, entrevistas, um livro dentro do livro, um narrador onisciente que narra algumas partes. Isso também é uma coisa que me chamou muita atenção no começo da leitura, eu fiquei assim vidrada. E tem uma investigação em curso, que também dá um caráter assim de tensão, né, que você não sabe o que vai acontecer, então também dá um ritmo bom de leitura. O meu problema com as últimas 150 páginas, que eu vou tratar no outro vídeo, e as minhas críticas, são mais umas críticas ligadas a uma possibilidade de edição desse material. Eu acho que em algum momento, assim, ele poderia ter uma agilidade maior, sem perder, né, na história. E talvez isso, para o leitor, pudesse ser um pouco mais interessante. Mas, enfim, é só uma opinião. Preciso dizer também que é um livro muito duro, que retrata com muito realismo a vida das mulheres nas prisões, nessa prisão específica, que é Manipox, perto de Nova York, se eu não me engano. Enfim, tem bastante violência aqui nesse livro também. Mas é isso, né? O realismo, e do ponto de vista, assim, de ser um livro também que retrata essa realidade, não poderia não ter, né? Então, vai ter vídeo aqui no canal em breve. Por fim, eu terminei o mês lendo essa lindeza. Gente, esse livro é muito belo, muito, muito, muito. Tem uma live no Instagram que eu fiz com a Laura Silva Oliveira, querida da El Otro Libro, que é uma comunidade literária uruguaia, né? Porque eles são do Uruguai, mas que na verdade tem várias pessoas da América Latina inteira. Gostei demais de ter feito a live com ela. Eu combinei de fazer essa leitura com ela e a gente comentar a leitura, e a gente fez isso. A live foi no dia 2 de fevereiro, mas eu terminei esse livro aqui no dia 31 de janeiro, no último minuto de janeiro. Gente, que beleza esse livro. A Leila Guerriero é uma escritora argentina que é jornalista já há bastante tempo, e ela escreve um tipo de literatura, né, que é o jornalismo narrativo ou jornalismo literário latino-americano, que aliás é um movimento. Eu acho que a gente pode dizer que a Laura Restrepo, ela também faz um pouco de jornalismo literário, tá? Diferente, né, porque aqui a gente tem o caso real sendo, né, que se torna literatura. E aqui eu não sei se o que é real, o que não é. Depois eu vou discutir isso nesse outro vídeo com vocês, né? Eu vou pesquisar e vou discutir com vocês. Mas aqui é uma história real, a história real de um homem e de um festival que ocorre numa cidade, né, na província de Córdoba, perdão, na Argentina, que é a cidade de Laborde, que é um festival de malambo, que é essa dança que vem lá desde a tradição dos gauchos, né, na Argentina.
e que, claro, agora, enfim, vem sendo renovada, né? Não é exatamente como era quando foi criada, né, pelos gaúchos, sei lá em que século, mas enfim, o ponto é, esse festival ele procura se manter muito fiel à tradição, não cedendo, né, à tentação, vamos dizer assim, de capitalista, né, de tornar o festival algo turístico, algo para enfim, que ceda também ao calor das emoções turísticas, né? Então, por exemplo, o malambo, que é dançado em alguns navios, em alguns outros lugares, ele tem toda uma espetacularização, né? Os malambistas, eles têm aquele negócio de fogo, tem a roupa toda diferente, toda cheia de brilhos, e aqui não. Aqui no Festival de Malambo de Laborde, que é onde ela vai conhecer essa dança, e esse festival, que tem uma característica muito interessante, aqui não, aqui eles tentam manter a tradição. E não só manter a tradição, como é um festival quase secreto e para poucas pessoas, iniciados mesmo. Então, enfim, tem toda uma aura aí de ser um povoado distante, de ter esse caráter, vamos dizer assim, politicamente, né, socialmente, de um pouco de rejeição às transformações que foram feitas, de rejeição a esse movimento, né, de espetacularização e de consumo, vamos dizer assim, de criação, né, de uma cultura de consumo. E ela vai fazer uma entrevista, basicamente, né, várias entrevistas com os dançarinos de malambo, mas principalmente ela vai acompanhar um dançarino de malambo, que é o Rodolfo Gonçalves Alcântara, que é esse que tá nessa capa. E, gente, é a história dele, né, buscando ser esse campeão de malambo, sendo que esse festival tem uma característica de ter um acordo tácito entre os vencedores, que justamente por valorizarem muito a dança e esse festival, uma vez que eles ganham, eles param de dançar malambo. É interessante que isso remete à história de povos mais antigos, né? Que o vencedor, a glória, era acompanhada às vezes de um sacrifício muito grande, às vezes até perdendo a vida, como por exemplo os jogadores de pelota, né, maias, que enfim, eram justamente, perdiam a vida depois da glória sublime de serem os vencedores do jogo. E aqui também, né, há uma perda, há um sacrifício daquele vencedor que nunca mais vai dançar. Ele vai dançar, esse é o seu último malambo em competição, esse que ele ganha, e ele vai dançar no ano seguinte, passando depois o bastão, vamos dizer assim, para o outro vencedor, e é só. Então, gente, ela começa a escrever justamente falando que ela foi para esse festival para entender isso. E, enfim, são comparados, né, a heróis, a atletas também, porque essa dança do malambo tem toda uma necessidade de resistência física, aeróbica para ser executada. Não vou falar muito mais porque eu fiz a live lá, se vocês quiserem ver, podem ver lá no Instagram, tá? Foi uma delícia de conversa com a Laura, foi uma conversa bilíngue, maravilhosa também por isso, eu falei espanhol, falei português, uma confusão, mas é isso. A literatura realmente mostra que, assim, um tema que aparentemente, eu, por exemplo, né, não sou nem argentina, o que eu vou ler uma história do cara que vai dançar malambo? Como uma história simples pode se tornar universal, né? Como a história de cada um de nós, como os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa capacidade de persegui-los, como isso nos aproxima uns dos outros, né? Mesmo que tenhamos aí vidas muito distantes, né? Então, é uma história simples que não é nada simples, porque na verdade é uma história universal, uma história que fala do humano que há em todos nós, né? E fala também de valores, de busca, né? Essa busca também que é uma busca de eternidade, de eternização, essa busca da bela arte, né? Porque, gente, esse livro tem que ler. Eu acho assim, é um livro super fácil de achar na Amazon, bem baratinho, tá? Na época que eu comprei por R$8. Então, fiquem de olho, porque às vezes ele sobe um pouco de preço, às vezes ele baixa de preço. Vou deixar os links dos livros todos aqui embaixo. Bom, é isso, gente. Foi um mês muito incrível. Eu também li, sei lá, 200 páginas, 300 desse calhamaço aqui, que é República dos Sonhos, que eu tô amando. Em fevereiro vou falar sobre ele. E, claro, sobre a Samantha Schweblin também e os outros que virão. E vocês, conseguiram ler bastante? Leram menos porque viajaram, porque verão, porque estão em outra? Faz parte também, né, gente? Um pouco a minha motivação e o que eu também quis muito vir falar aqui nesse vídeo para vocês, é um pouco assim, foi um mês para mim muito importante de retomada
do hábito da leitura, porque a leitura também é um hábito. Então eu acho assim, para mim foi muito importante e não foi uma coisa que eu fiz deixando de fazer muitas outras coisas, né? A verdade é que assim, quando a gente está comprometido, quando faz escolhas de leituras que são muito significativas para nós mesmos, isso tudo ajuda a ler mais, né? Porque a literatura, ela também nos permite olhar diferentemente para o nosso próprio dia a dia. E isso é uma coisa, gente, que realmente é por isso que eu amo tanto a literatura. Ela certamente é uma das bases do meu equilíbrio pessoal, né? Então, para mim foi muito importante retomar aí o meu ritmo de leitura, minha conexão, né, com estas obras. E olha, foi um mês muito feliz mesmo, porque todas estas leituras foram muito incríveis. E vocês, como é que estão aí nas leituras, como é que estão aí no ritmo de leituras, estão satisfeitos, querem ler mais? A gente pode até discutir isso no próximo vídeo. Acho legal, talvez, a gente falar sobre isso. Embora eu acho que a gente tem que acolher também todas as nossas fases, né? Eu passei por uma fase de ler muito pouco e tá tudo bem, tá? Mas quando a gente quer, tem algumas coisas que a gente pode fazer para retomar aí o ritmo de leitura e o lugar da literatura na nossa vida, tá bom? Se vocês quiserem falar sobre isso, comentem aqui que de repente eu faço um vídeo e a gente dialoga aí sobre isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.